Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Essa semana tá tendo vídeo todo dia e eu sei que muitos de vocês já têm aí os seus casos preferidos. Então deixa pra mim aqui embaixo qual caso você gostou mais até agora. Lembrando que o que eu mais gostei é o que teve um final feliz, onde a vítima sobreviveu. Se você não assistiu ainda e não sabe do que eu tô falando, é o caso da Terry Janduza e eu vou deixar ele aqui embaixo num comentário fixado para que você possa assistir depois desse vídeo aqui. Assiste lá e depois me conta o que você achou. E agora sim, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Matthew John Levinson, gente, mais conhecido pelo apelido de Matt, foi um jovem nascido no dia 12 de dezembro de 1986, na região de Nova Gales do Sul, lá na Austrália. Ele era o segundo filho do casal Mark e Faye, então tinha um irmão mais velho, o Peter, e um irmão mais novo, o Jason. Desde sua infância, o Matt já demonstrava interesse por garotos e logo na adolescência já se assumiu como gay e sempre foi apoiado e amado incondicionalmente por todos os seus familiares e amigos. Ele se assumiu quando tinha 15 para 16 anos de idade, mas os seus pais revelaram que sempre souberam que ele era gay e só estavam esperando o dia em que ele abriria logo o jogo. Seus colegas de escola contaram muito tempo depois em entrevista que assim que ele se assumiu, seu pai apareceu de repente na escola e pediu para a coordenadora deixá-lo ir até a sala de aula do garoto. Ele entrou na sala, pediu licença ao professor e disse a todos que seu filho tinha se assumido gay e que ele o amava do mesmo jeito e que nunca admitiria que seu filho sofresse bullying por conta disso. O Mark saiu de lá dizendo que se alguém implicasse com seu filho Matt, iria arrumar confusão com ele. Enfim, muito por conta da sua rede de apoio e pelo amor incondicional que recebeu, o Matt cresceu, se desenvolveu como um jovem alegre, brincalhão, alto astral, muito envolvido com a sua comunidade, amigo de todos e sempre envolvido em trabalhos voluntários. O Matthew também era descrito como um verdadeiro astro da pista de dança. Ele adorava atividades ao ar livre e estava sempre em busca de diversão. Sua melhor amiga, chamada Rachel, falou com as mídias mais tarde e comentou que o Matthew tinha um sorriso enorme e contagiante. Quando ele sorria, iluminava o ambiente e não havia como não sorrir junto. Sua personalidade cativava todo mundo ao redor. Disse ainda que o rapaz era maravilhoso, com um futuro brilhante e um mundo de possibilidades e oportunidades pela frente. Entretanto, em setembro de 2007, aos 20 anos de idade, Matthew John Levinson foi reportado como desaparecido. Toda a confusão, gente, teve início quando ele simplesmente não apareceu no trabalho e também não contatou seus pais por 2 dias, algo que não era típico dele. Naquele período, o Matt tinha se mudado para a casa do seu namorado, um homem de 46 anos de idade chamado Michael Atkins. Os dois estavam juntos havia cerca de 12 meses, portanto, quando eles se conheceram, o Matt tinha 19 anos e o Michael 45 anos naquela altura. Gente, o Michael trabalhava como segurança na porta do Sutherland Sports Club, enquanto o Matt trabalhava em um call center de terça a sábado. Enquanto o Michael não era de fazer muitos amigos, o Matt, por outro lado, era muito querido por seus colegas de trabalho, gostava de sair com os amigos, fazer novas amizades, ir à academia, viajar sempre que possível e frequentar todos os sábados uma casa noturna muito popular na região chamada Ark Night Club. Porque, como já sabemos, o rapaz adorava dançar desde quando era muito mais novo. Ele dizia que a dança era libertador. O Matt sempre convencia o namorado a sair, mas para que os dois chegassem num consenso, o Matt e o Michael costumavam usar coisinhas erradas, sendo que o Michael justificava o uso com a ideia de que os produtos o deixavam
um pouco mais animado e mais agitado. O Matt viu ali uma oportunidade de fazer uma grana extra, então os dois começaram a vender essas coisas erradas nas festas noturnas que participavam. Após o fim da balada, o Matt e o seu namorado Michael costumavam pegar o carro do Matt e estacionar perto de um posto de serviço da Co Express, que ficava muito próximo a outra casa noturna chamada Varrock Night Club. E então eles ligavam o som do carro, que era assim muito potente, diga-se de passagem, onde eles costumavam tocar algumas músicas e em poucos minutos começava a chegar ali uma galera para bater papo, dançar e comprar essas coisinhas aí. E assim, gente, a vida seguia. Bom, foi no sábado, dia 22 de setembro de 2007, à noite, que o Matthew simplesmente desapareceu. O Michael chegou ao clube por volta da meia-noite, acompanhado de um amigo que foi identificado na investigação como Jack Smith. O Jack continuou na festa enquanto o casal Matt e Michael saiu da festa na madrugada do domingo, dia 23 de setembro, entre 2h15 a 2h30 da manhã. As imagens das câmeras de segurança do Clube Ark capturaram o Matt saindo da balada, e essa foi a última vez que ele foi visto com vida. O último contato conhecido do Matt com alguém que não era o Michael Watkins foi com um amigo chamado John Burns. As investigações descobriram que eles trocaram mensagens e falaram justamente sobre o Michael. O Matt disse que seu namorado estava em crise, causando assim o maior alvoroço, e por isso estava sendo levado embora. O Matt escreveu ainda que queria voltar para a balada, mas que o Michael não queria deixar. Ele estava proibido de voltar lá. O tal do John Burns respondeu apenas que tinha certeza que eles iriam ficar bem e que juntos conseguiriam superar aquela crise. E o que aconteceu depois dessas mensagens se tornou um verdadeiro grande mistério. 2 dias depois, na terça-feira, dia 25 de setembro de 2007, o Matt não apareceu para trabalhar e os seus colegas de trabalho foram até a sua casa para saber se estava tudo bem. O irmão mais novo do Matt, o Jason, atendeu os amigos do irmão e ligou para sua mãe para relatar o que estava acontecendo. A Faye então tentou entrar em contato com o rapaz, mas não conseguiu. Quando ela ligou para o Michael em busca de notícias do seu filho, ela foi informada que o Matt tinha saído, mas não tinha voltado para casa. Com isso, a Faye e seu marido Mark foram à delegacia para registrar o desaparecimento do Matthew. O Michael Watkins foi chamado para conversar com as autoridades policiais e naquela noite, ao chegar à delegacia, ele informou que ele e o Matt tiveram sim uma pequena discussão na madrugada de domingo. Ele esclareceu ainda que foi assim uma briguinha boba, porque ele queria ir embora para casa, descansar, e o Matt queria continuar no Clube Ark um pouco mais. O Michael explicou ainda que convenceu o namorado a ir embora e os dois passaram o domingo juntos. Entretanto, naquela mesma noite, o Matt saiu novamente com seus amigos rumo ao Clube Ark, já que tinham deixado a festa tão cedo na noite anterior, e ele disse que simplesmente deixou o namorado ir sem problemas, sem discussões, mas preferiu ficar em casa descansando e assistindo filmes. Ainda de acordo com o depoimento do Michael, ele não viu mais o namorado depois disso. Na manhã da quinta-feira, dia 27 de setembro de 2007, o carro do Matt, um Toyota Corolla verde 1999, foi encontrado em Sutherland. Ao investigar o carro, a polícia fez algumas descobertas. Havia um recibo da Bunnings e o sistema de som que ficava lá no porta-malas não estava mais lá. Algumas horas depois, os investigadores descobriram que o Michael conhecia bem a localização onde o carro foi encontrado, porque costumava trabalhar em um estádio de basquete que tinha ali naquela região. A polícia acreditava que não foi o Matt quem deixou o carro lá e que ele provavelmente tinha sido vítima de um crime. Após encontrar o recibo da Bunnings, a polícia decidiu investigar e foram até a loja. Para quem nunca ouviu falar, gente, a Bunnings é uma loja de materiais de construção e jardinagem muito popular na Austrália. Eles verificaram que no domingo, dia 23 de setembro, ao 12h20, o Michael Watkins foi filmado pelas câmeras de segurança da Bunnings Warehouse em Tyrone Point, comprando um enxadão e fita adesiva.
Com essa descoberta, o Michael foi reentrevistado na noite do dia 27 de setembro de 2007 e reforçou que o Matt não estava contente em deixar o Clube Ark mais cedo. Ele explicou ainda que o namorado estava usando coisas erradas e ele só queria protegê-lo e mantê-lo seguro e que por isso queria que os dois fossem embora para casa. Mas o Matt queria ficar dançando e bebendo com os seus amigos. A polícia, gente, revistou o apartamento do casal logo depois dessa segunda entrevista. E o sistema de som do carro do Matt foi encontrado na garagem da unidade. Foi então que o Michael Atkins se recusou a continuar falando com a polícia e contratou um advogado criminalista. Quase um ano depois, no dia 5 de agosto de 2008, enquanto estava em seu apartamento em Cronulla, Michael Atkins foi preso e acusado pela morte de Matthew Leverson. A polícia tinha motivos para acreditar que o corpo do Matt tinha sido descartado em algum local no Parque Nacional. E foi então que quase todos os finais de semana, o Mark e a Faye, os pais do Matt, saíram em busca do corpo do filho no Parque Nacional Royal. Eles usavam picaretas e pás e procuravam até as 2 da manhã antes de retornar durante o dia para dar uma olhada melhor à luz do dia. Eles estavam sempre à procura do seu filho Matt e queriam encontrá-lo, nem que fosse para que ele tivesse apenas um enterro digno. No dia 3 de setembro de 2009, o julgamento do Michael começou e durou semanas. Ele permaneceu em silêncio por todo o tempo e não subiu ao banco de testemunhas, embora a defesa tenha apresentado alguns depoimentos sugerindo que o Matt ainda estava vivo e que havia sido visto no dia 20 de outubro. Como não havia ali um corpo e as evidências foram consideradas circunstanciais, o Michael Atkins foi absolvido de todas as acusações. Ele deu um sorriso largo ao saber que havia escapado da morte ali do seu namorado, Matthew Leverson. Bom, os pais do garoto passaram todos os próximos dias, meses e até anos tentando que as investigações fossem reabertas e que enfim conseguissem respostas para o que tinha acontecido com o seu filho. No dia 1º de setembro de 2010, o deputado McMahon se recusou a reabrir a investigação e, obviamente, a família do rapaz não aceitou essa decisão e fez uma petição para que a investigação fosse retomada em 2014, afirmando que queriam saber o que de fato aconteceu com o Matt. O governador do estado informou ao deputado McMahon em 16 de janeiro de 2015 que uma investigação mais aprofundada sobre o estranho desaparecimento do Matt era provavelmente desejada e muito necessária. A nova investigação, pessoal, começou ainda em 2015, sendo a primeira vez na história de New South Wales que um inquérito foi realizado após um veredito de não culpado no sistema de justiça criminal. Foi somente no ano seguinte que o Michael Atkins prestou o seu depoimento. Mas eu devo advertir vocês que daqui para frente estaremos falando de um inquérito e não de um julgamento. Entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro de 2016, o Michael finalmente subiu ao banco das testemunhas para falar sobre o desaparecimento do Matt. No entanto, ele ainda não estava a fim de revelar a verdade. Parece que o Michael não conseguia manter as suas mentiras em ordem. Ele insistiu que o Matt estava vivo e possivelmente vivendo na Tailândia, embora não houvesse evidências que sustentassem essa afirmação. Ele também manteve ali a sua explicação absurda sobre por que comprou um enxadão no dia em que o Matthew desapareceu e um rolo de fita. Ele disse que comprou a ferramenta para fazer uma horta para o namorado do lado de fora da residência do casal. Os pais do rapaz perguntaram ao Michael se ele poderia ter sofrido ali, uma overdose de substâncias, mas o Michael respondeu que não, que o Matt era muito cuidadoso com essas coisas. Os promotores então perguntaram ao Michael se ele tinha tirado a vida do Matt,
e ainda se ele tinha coragem de admitir isso na frente dos pais do rapaz. Mas o Michael respondeu calmamente que não tinha tirado a vida do Matt nem de ninguém. Os promotores apresentaram evidências de que na noite do dia 22 para o dia 23 de setembro de 2007, o Matt e o Michael não estavam se entendendo. Testemunhas perceberam isso e notaram que o Matt estava evitando o Michael e dançando feliz com os seus amigos. A acusação afirmou ainda que o Michael disse que o casal saiu da balada e foi direto para casa, mas as evidências sugerem que eles ficaram no carro por cerca de 1 hora juntos e compraram comida na Coles Express. O Michael alegou que tiveram uma briga boba, mas não conseguia explicar as mensagens de texto que tinha enviado ao Matt dizendo: "Já pedi desculpa 3 vezes". As novas investigações descobriram também que o Michael tinha voltado para a balada antes das 4 horas da manhã, algo que ele disse não se lembrar direito. A verdade é que as coisas não estavam boas entre o casal, conforme a colega de trabalho do Matt, chamada Carrie Ann Ward, testemunhou e disse que o Matt estava infeliz no relacionamento e queria terminar. Fora isso, o Michael estava tentando pressionar o Matt a participar de um encontro íntimo a 3, algo que ele não estava confortável. Obviamente, o Michael se defendeu dizendo que a ideia desse encontro a 3 tinha sido do Matt. Testemunhas disseram que o Michael era um homem muito controlador e bastante possessivo, mas ele sempre defendeu o seu namoro, dizendo que ambos eram felizes e que não havia problemas no relacionamento e nenhum ruído entre eles. O Michael disse ainda que amava o seu namorado mais que tudo nesse mundo e que nunca, jamais o trocaria por nada nessa vida. No entanto, na parte da tarde do dia 23 de setembro, dia em que o Matt estava desaparecido, o Michael entrou no Grindr em busca de diversão e conversou com diversos rapazes, dizendo inclusive que era solteiro e que morava sozinho. Os promotores trouxeram também testemunhas que viram os momentos em que o Michael agrediu fisicamente o seu namorado Matt, principalmente por conta de ciúmes e todas essas coisas. A verdade é que quase tudo o que o Michael Watkins dizia era uma contradição. Por fim, ele admitiu que mentiu em juízo durante o seu primeiro julgamento sobre quando estava com o Matthew na noite em que ele desapareceu. Isso significava que o Michael poderia ser acusado de perjúrio e enfrentar até 10 anos de prisão, dado o fato que ele mentiu sob juramento. No entanto, os pais do Matt não acreditavam que ele ainda estivesse vivo e estavam sem os restos do seu filho e desesperados para fazer um enterro decente. A procuradora-geral de New South Wales, Gabrielle Upton, concordou em dar um acordo de imunidade desde que ele levasse a polícia até onde o Matthew Leverson estava, ou pelo menos o que sobrou dele. Isso significava que ele estaria protegido de ser acusado de perjúrio se ele mostrasse à polícia onde estava ali o Matthew. Nos dias 9 e 10 de novembro de 2016, Michael Watkins deu uma declaração à polícia e contou onde havia enterrado Matthew. Ele esclareceu que na época os dois tiveram uma discussão boba na balada e como o Matt estava muito chapado por ter usado algumas coisinhas, ele levou o namorado de volta para casa. Assim que chegaram, o Matt foi para a cama e ele saiu para fumar um cigarro na varanda, antes de adormecer no sofá. Ele afirmou que acordou por volta das 9 horas da manhã e encontrou o Matt falecido no chão do quarto deles. Ele presumiu que o namorado tivesse morrido ali por conta das coisinhas que ele tinha usado, porque ele viu um recipiente com a substância na bancada da cozinha. E essa é mais uma informação contraditória do Michael, porque ele tinha dito para os pais do rapaz agorinha mesmo que o Matt sempre foi cuidadoso com as coisinhas erradas dele. A justificativa que ele deu para ocultar ali a morte do seu namorado foi porque acreditava que as pessoas pensariam mal dele por não cuidar bem do seu parceiro. Bom, após essas informações, uma busca foi iniciada focando no Royal National Park, em Waterfall, em busca ali dos restos do Matthew Leverson. A busca teve início no dia 10 de novembro, quando Michael Watkins foi levado ao local para mostrar à polícia onde havia enterrado seu namorado.
A operação foi de grande escala, mas infelizmente, após cobrir 4 quilômetros, nada foi encontrado, encerrando a busca no dia 17 de novembro. Uma nova busca ocorreu entre os dias 9 e 10 de janeiro de 2017. Mas mais uma vez nada foi encontrado. Em 25 de maio de 2017, a polícia recomeçou a busca enquanto Michael tentava recriar o trajeto que fez ao levar o corpo do Matt para o local. Ele carregou um manequim de 70 quilos para simular a situação e descobriu que o corpo do Matt deveria estar a cerca de 15 metros da estrada, dada a dificuldade de transportar o manequim pelo matagal. Com apenas 1 hora restante antes do término oficial da busca, os restos do Matthew Levinson foram encontrados em 31 de maio de 2017, 10 anos após o seu falecimento. A polícia já havia visitado a área diversas vezes, mas por acaso havia passado por uma palmeira sem movê-la. O local da descoberta estava aproximadamente a 15 metros do estacionamento e, juntamente com os restos do Matt, foram encontrados a sola de um sapato e uma etiqueta da camiseta e da calça que ele usava. Os familiares decidiram levar a árvore sob a qual o Matt foi enterrado e a plantaram em seu jardim. Testes de DNA comprovaram que aqueles restos eram mesmo do Matt. O patologista forense não conseguiu determinar a causa da morte e teve que registrar como indeterminada. Os pais do rapaz acreditam que o Michael Atkins possam ter privado o jovem de ar até que ele não suportasse mais e viesse a óbito. Ao concluir a investigação, a magistrada Elaine Transcott afirmou que as evidências não suportam uma conclusão sobre a causa ou a maneira da morte do Michael, pois simplesmente não há evidências suficientes para explicar como ou por que o jovem faleceu. A magistrada ainda declarou que o Michael contou uma infinidade de mentiras, o que certamente levantava uma boa dose de suspeita de que ele tinha alguma conexão com a morte do Matt, além do fato de que ele enterrou o corpo do jovem. Contudo, ela explicou que essa suspeita não implica que ela consiga concluir que o Michael esteve envolvido em qualquer ato que causasse o falecimento do homem. Infelizmente, as leis de dupla penalidade da Austrália também proíbem que uma pessoa seja julgada 2 vezes pelo mesmo crime. E como Michael já tinha passado por um julgamento anterior e foi totalmente absolvido de todas as acusações, não havia mais nada a ser feito juridicamente neste caso. Lembra que eu falei para vocês que havia sido aberto um inquérito e não um julgamento? Então, é justamente isso. A família tinha agora como fazer um funeral digno ao seu filho, mesmo após 10 anos da sua morte, mas não tinha como punir alguém por aquilo. Em 9 de março de 2018, quase 11 anos após a morte do Matt, seu funeral finalmente aconteceu, cheio de amigos e conhecidos que choraram juntos pela sua morte. Foi muito emocionante esse funeral e muito triste. É importante destacar que, assim como em diversos outros casos que eu já contei que aconteceram na Austrália, houve muitos erros na condução das investigações pela polícia. Na primeira investigação, por exemplo, ninguém revisou as gravações das câmeras de segurança da balada, nem do Calls Express. Diversas testemunhas foram aparecer somente na segunda investigação, quando o Michael já tinha sido absolvido. Muitas informações, gente, cruciais estavam ausentes. Enfim, parece que os oficiais achavam que em algum momento o Michael iria confessar alguma coisa e acabaram se apressando demais, fazendo uma investigação incompleta e, assim, cheia de falhas. A defesa aproveitou tudo isso e triunfou no julgamento, e depois, quando aconteceu a segunda investigação por conta do inquérito policial solicitado pelo governador, já era tarde demais, mas pelo menos os familiares conseguiram ali um fechamento, né? O Matt já não era mais dado como desaparecido e eles finalmente sabiam o que tinha acontecido com ele. Antes de finalizar o caso de hoje, eu quero pedir desculpa para vocês. Talvez tenha aparecido aí no vídeo algum barulho de bichinho, como tá agora, ó. Isso, gente, é o Luke. Ele tá lá no quarto, que ele gosta de ficar na caminha dele brincando. Ele tem vários brinquedinhos, ele fica apertando. E eu vou fazer o quê, né?
Se eu tirar os brinquedinhos dele, ele não deixa eu gravar, porque ele é muito agitado. Se bobear, ele pula aqui em cima, derruba a cama, faz um auê. O último vídeo, inclusive, eu gravei no quarto. Acho que vocês perceberam que tava a minha cama e as almofadas no fundo justamente por isso. Porque o Luke tava num outro cômodo, a moça tava fazendo a faxina aqui em casa, que ela vem de terça-feira e eu gravei na terça-feira. Então o único lugar que eu tive pra gravar foi no meu quarto. Espero que vocês tenham gostado do cenário, mas enfim. Gente, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Tá sendo um prazer estar todo dia aqui com vocês. Um beijo grande bem no coração de vocês e até o próximo vídeo.